Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 40. Eu cheguei aqui já no final daquilo que o pastor estava falando, pelo Espírito de Deus. Foi forte, com certeza. Eu nunca fui preso, mas eu sei que é uma prisão, porque eu já tive numa prisão, visitei parente meu, né, primo e sogro. Meu sogro é uma bênção. Ele fala que poderoso é o diabo. O diabo é tão poderoso que usou ele para me dar um fogão elétrico novinho das Casas Bahia, né? Glória a Deus. E o meu Deus é tão pequenino e usou esse capetinho. Eu sei também, desculpa, o que é estar no hospital. Eu tive num hospital por um dia só. Quando eu caí da Kombi a 100 por hora, só fiquei um dia. Sei o que é visitar um enfermo no hospital. Um amigo meu, aidético, era bonito, forte, e só estava caveira. Porque para a honra e glória de Deus ele foi curado. Hoje ele está aí pregando o Evangelho do Senhor. Amém? Então, hoje é noite de nós sairmos das cadeias, sairmos dos hospitais, sairmos da depressão, que eu nem sei o que é depressão. Eu passei por isso. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Gênesis 40, versículo 9 em diante. Leiamos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. Repete comigo: uvas maduras. Amém. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo. As espremi no copo do Faraó, de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te libertará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim. Repete comigo: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Continuando. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reentregou no seu cargo, no qual estava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Toma nas tuas mãos o meu entendimento, o meu raciocínio, o meu intelecto, a minha consciência, o meu consciente, o meu subconsciente. Toma meu espírito, minha alma e meu corpo, Senhor Deus.
Usa-me como instrumento, Pai. Eu não sou pastor, eu sou apenas servo do Senhor. Estou aqui para servir a Ti, Senhor Deus, juntamente com a Tua igreja, Pai. Nos conceda a graça nesta noite, da revelação desta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Aleluia. Sei por que toda vez que vai pregar, a garganta fica desse jeito, mas Deus é misericordioso. Aleluia. Queridos, o tema dessa mensagem é um pouco assim estranho, mas vai dar certo. É o sonho que José não interpretou. É o tema dessa mensagem. E para que nós possamos viajar neste sonho de José, vamos lembrar da história que você aprende até na escola bíblica dominical, né? Quando ele, já jovem, aos seus 17 anos de idade, seu pai, Jacó, considerava ele como o filho mais querido. Quem é o filho mais querido aqui que Deus tem? Hã? Só isso? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para Deus, né? Misericórdia. Quem são os filhos mais queridos que Deus tem? Aleluia. Isso aí. A sua convicção é a certeza da sua salvação, não sou eu. Eu só apenas te fiz uma pergunta. A convicção vem de você, né? E aquele jovem era o mais querido. O pai o presenteou com a túnica, né? E ele era mais respeitado, mais cuidadoso. E os irmãos deles tinham inveja disso, raiva disso. E a coisa foi piorando quando Deus deu a ele um sonho, né? Um sonho que ele compartilhou com seus irmãos, de que ele estava atando um feixe no campo, junto com seus irmãos, e o feixe dele crescia, e o dos seus irmãos que estavam ao seu redor se inclinava para ele. Aí vem a interpretação dita pelos próprios irmãos. O que é isso? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Ele interpretou e já profetizando aquilo que iria acontecer. Logo em seguida, este jovem teve outro sonho, que o sol e a lua e as estrelas, 11 estrelas, se curvavam diante dele. Já o pai perto, com uma voz enérgica: o que quer dizer com isso? Quer dizer que eu e a sua mãe e seus irmãos ficaríamos prostrados diante de ti? Outra interpretação desse sonho que Deus deu a José. Jovem, 17 anos, pouco se importava com algumas coisas. A importância dele era de cuidar das ovelhas, vigiar os seus irmãos, que ele era o filho meio dedo duro, entre aspas, né? Porque os seus irmãos faziam coisas erradas e ele ia lá contava com o pai. Então ele era um filho queridinho, mas também era meio dedo duro, mas uma forma santa de viver na retidão que ele queria que também os seus irmãos vivessem, e não viviam. E o pai mandou que aquele jovem fosse até os seus irmãos no campo para saber como é que estava o andamento deles como pastores das ovelhas. Indo José de encontro com seus irmãos, avistaram ele à distância, e um deles falaram: lá vem o sonhador, vamos pegar ele e matar, acabar com ele, tirar a vida dele. E quando ele chegou perto, os seus irmãos pegaram a força e ali começaram a travar uma batalha. Puxa daqui, puxa de lá. E agora, o que será de tu com os teus sonhos? Fala para nós. Nisso aparece Rúben, e Rúben intervém naquela situação: não façamos isso, porque nós não devemos derramar o sangue dele. Lembrou Rúben em seu pensamento dado por Deus de que ele era o filho querido da sua velhice, do seu pai. Então ele, em certo momento, conseguiu intervir. Mas um pouco de alguma distração de Rúben, pegaram ele e jogaram dentro de um poço. E ali finalizaram aquilo que eles queriam. E ficaram comendo pão ali, passaram a tarde, o menino caído, machucado, meio tontoado com aquela situação de uma cisterna. Eles veem os medianitas passando, os ismaelitas e medianitas, que são chamados na palavra de Deus. E aí lembram-se de que aquele jovem era seu irmão, e que não deveriam fazer aquilo porque era carne da sua carne. Pegaram aquele jovem e venderam ele como escravo para os medianitas.
e levaram ele para o Egito. Chegando lá no Egito, nisso Deus já começa a trabalhar. A partir do momento que Deus deu o sonho para ele, ali Deus já começa a trabalhar na vida de José, sem ele perceber, sem ele ver. A partir daquele momento que foi travada aquela batalha para destruir a vida dele, aí Deus acha. Assim é a nossa vida. Tudo está quietinho, tudo está calmo, mas quando Deus começa lá de cima a passar o manto dele, o livro dele, aquilo que já está escrito ao teu favor, e declara no mundo espiritual, Satanás ouve, aí começa a batalha a travar. Vou levantar, vou fazer dele um profeta, vou fazer dela uma profeta, vou usar a filha para salvar o pai e a mãe, e é chegado o momento, aí começa a travar uma batalha. E aí foi assim na vida de José, vendido como escravo. Deus põe as suas mãos, faz com que, me fugiu aqui o nome do Potifar, compre ele como escravo e coloca sobre a sua casa. E ele fica por um tempo como escravo, e ele vai percebendo que aquele jovem tem uma certa habilidade na matemática, que aquele jovem tem um cuidado com as coisas, ele é organizado, ele sabe pôr as coisas no lugar, ele sabe quantas ovelhas ele colocou ali naquele curral, quantos mantimento entrou para a casa do seu senhor. E aquele homem viu algo diferente, mas na verdade aquele homem não viu nada diferente. Foi Deus que gerou no coração daquele homem, Potifar, para que ele colocasse José como mordomo da sua casa. Mesmo sendo escravo, José, padecendo, sofrendo a saudade de estar com seu pai, que ensinava as coisas do seu bisavô Abraão, ele ali permaneceu quietinho, obedecendo, servindo, mesmo na traição dos seus irmãos, mesmo naquilo que ele poderia reclamar com Deus, murmurar com Deus, ele permaneceu sendo obediente àquele Senhor e a Deus. E aí foi tomando proporção naquela coisa do dia a dia. Aquele homem foi crescendo dos 17 anos, que quando ele foi vendido como escravo, foi crescendo. A Bíblia diz que ele era formoso, bonito, assim como o pastor Edgar, E a mulher de Potifar se encantou com aquele jovem formoso, desejou aquele jovem. Satanás estava preparando um prato para aquele jovem, queria ver aquele jovem ser frustrado, porque havia um sonho a se realizar de Deus na vida daquele jovem, pelo qual ele não sabia, nunca passava pela cabeça dele. E aí o que lhe restou de presente? A cadeia, porque foi acusado de estupro, foi acusado de molestar a esposa de Potifar. E naquela época, quando isso acontecia, não era para ser preso, era para ser degolado, matar ele, porque ele infringiu a lei de que não poderia tocar numa mulher de um egípcio, uma mulher casada, e era para ser degolado. Ele não foi. Sabe por quê? Porque lembrou aquele homem, Potifar, de que aquele jovem serviu bem na sua casa, era cuidadoso. Ele usou de misericórdia com aquele jovem e colocou no presídio do rei, na masmorra. E Deus trabalhando na vida dele. Aparentemente não parecia que nada ia acontecer, só piorando. Quando ele pensava que a coisa ia melhorar um pouquinho, ele já recebeu uma notícia de perseguição, de acusação, e consigo a prisão. Salmo 105 fala que ele estava preso, acorrentado nas suas mãos e seus pés por um bom tempo, até que Deus usou de misericórdia com aquele jovem. E o caseiro achou graça em José, colocou ele como chefe dos presos. Está vendo como as coisas são? A gente parece que Deus não está agindo, mas Deus está agindo. Que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando. E a melhor coisa que tem é ver Deus trabalhar no silêncio. Para Ele, que para nós é angustiante, porque nós somos humanos, somos falhos,
são os seres humanos. E ali chegou um momento assim de difícil para aquele jovem. Fui massacrado pelos meus irmãos que quiseram me matar, me jogaram num buraco, no fundo do poço, me venderam como escravo. Fui servo de um senhor em que eu fui injustamente acusado de uma coisa que eu não fiz. Agora estou aqui preso, nessa prisão. Já se faz quase 13 anos, eu aqui, sofrendo. E Deus trabalhando. Deus faz um rebuliço, como é dito por nós, pentecostais, lá no palácio do faraó. Uma acusação sem pé, sem cabeça, do copeiro e do padeiro, que o faraó resolveu prender os dois para masmorra. Lá que é o lugar de vocês dois, sem motivo, coisas banais, mas foram presos pelo faraó. Chegando lá, encontraram aquele jovem, e aí passaram a se conviver um com o outro, e aquela coisa, aquela intimidade. E Deus começa a trabalhar na vida do padeiro e na vida do copeiro. Deus dá um sonho. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Aqui começa a interpretação de José. Na época de José, o passado revela o passado, que traz para o presente, e que o presente pega no passado, aleluia, e traz a representação, a interpretação do futuro, daquilo que já aconteceu e o que vai acontecer também. É bem complicado, né? Mas é assim que Deus faz. O sonho que José interpretou do padeiro e do copeiro era só para aquela época. Era só para aquela época. Hoje já é diferente. A interpretação desta palavra é para a nossa época. Mas não a história de um copeiro e de um padeiro. É outra história. Voltando do início da perseguição, de querer matar aquele jovem, de lançar ele no buraco, de colocar ele como, vender ele por 20 moedas de prata como escravo, e de ser acusado de coisas que ele não fez. Assim é a nossa vida. Como filhos queridos de Deus, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser afrontados, dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, na rua, quando você prega. Porque quando você fica calado, o diabo está satisfeito, ele não vai fazer nada. Mas quando você abre a boca e começa a falar do evangelho, aí você é afrontado. Aí vão querer te prender, aí vão querer te humilhar, vão dar um jeito de pegar você distraído, vão tentar armar uma cilada para você, porque você está fazendo uma coisa que não agrada ao diabo. É pregar a palavra de Deus, evangelizar. O sonho de José, que não era dele, era de Deus. Aquele sonho era de Deus. José era apenas uma peça no projeto de Deus. Eu e você somos uma peça no projeto de Deus. Só que é diferente, não é peça material, mas é uma peça física e espiritual. Diferente, totalmente diferente. E é assim, muitas das vezes nós não somos reconhecidos como pastor. Muitas das vezes você não é reconhecida como pastor. Muitas das vezes você não é reconhecida como serva de Deus. Muitas das vezes você não é reconhecido como levita. Você não é reconhecido dentro da igreja naquilo que você faz. Epa, espera aí. Mas tem alguém lá em cima que está olhando. Que tem alguém lá em cima que vai gerar no coração da pastora e vai achar graça em você e vai dizer: aquele ali tem que ser um missionário, aquele ali tem que ser um homem de Deus. Na sua casa, a humilhação que você tem passado, Deus vai tocar no coração daquele que está te humilhando, para reconhecer que você é diferente, que você tem algo especial. E a interpretação do sonho que José não teve começa aqui. Ele não conseguiu interpretar isso, porque não era para a época dele, é para a minha época e a sua. No versículo 10, ele fala, no versículo 8, 9:
Então o copeiro-chefe contou o seu sonho. Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos a brotar a vide. Havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. A interpretação desse sonho daquela época para o dia de hoje: a videira é Jesus Cristo. João 15: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Aquele que não der frutos, ele é cortado fora, mas aquele que der fruto vai ser limpo e vai dar mais fruto ainda. Aleluia. Glória a Deus. Quem não der fruto vai ser cortado, mas aquele que der, eu vou limpar as uvazinhas que eles estão dando, para que dê mais uvas. Fio novo é feito da uva. O vinho é feito da uva. Fio novo, vida nova. Cada dia que passa, Deus vai, como videira, vai você enxertada na videira, que é Ele, Cristo Jesus, e Ele ali, ó, alimentando do caule dele, levando para os seus ramos a verdadeira alimento, para que você produza fruto. Ele é a videira verdadeira. A interpretação deste sonho do copeiro hoje é que Jesus Cristo é a videira verdadeira. E a interpretação do copeiro, do padeiro, ele tem um sonho, 3 cestos, e um deles era mais alto, e as aves pousavam sobre aquele cesto. Eu quero te fazer uma pergunta, mas seja sincero em me responder. Você prefere ser o quê? O copeiro ou o padeiro? Levanta a mão, quem quer ser o copeiro? Quem quer ser o copeiro? Levanta a mão. Bora, olha, mano, olha para trás para ver se todo mundo quer levantar. Olha. Eu quero ser o copeiro, pronto, eu vou te ajudar. Glória a Deus. Quem quer ser o copeiro, igreja? Glória a Deus. Quem quer ser o padeiro? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só a irmãzinha que teve coragem, né? Eu quero ser o copeiro. Eu não quero ser o padeiro. E no cesto, que estava acima de 2 cestos, que era o 3º cesto, as aves se alimentavam daquele pão. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o quê? O pão da vida, que dá a vida por vós. Que dá a vida por vós. O padeiro foi injustamente morto. Jesus foi morto injustamente. O padeiro representa Jesus, e Jesus representa o padeiro. Não queira ser o padeiro mesmo, não, porque nem eu nem você podemos dar a vida pela humanidade, porque nós somos pecadores, somos ruins de coração, que quando temos o Espírito Santo de Deus, passamos a ser bons. Mas como ser humano, somos ruins, de coração ruim, maldoso. Mas o padeiro representava Jesus Cristo para os dias de hoje. José não podia interpretar isso, porque não estava na sua mente, não estava na sua visão. O momento do padeiro era que ele ia ser entregue ao rei, ia ser condenado à morte, pendurado no madeiro, enforcado, como diz a palavra. Assim foi Jesus, como pão da vida, foi enforcado, crucificado, deu a sua vida para que possamos nos alimentar deste pão, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. O cesto que as aves estavam se alimentando são os judeus, são Jerusalém, e são aqueles que rejeitam a Cristo Jesus. Mateus 23, versículo 29, se não me falha a memória. Jerusalém, Jerusalém, que mata profeta, que apedreja aqueles que são enviados até ti. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos. Nessa visão, as aves eram justamente o povo que se alimentava do pão naquela época. Mas no momento que mais Jesus Cristo precisou deles ali, como a galinha junta os seus pintinhos, eles os desprezaram. Não quiseram saber de Cristo. Que morra e que solte Barrabás. Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Rejeitaram.
Mas agora aqui é diferente. Aqui a Bíblia me diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Você e eu estamos debaixo da sombra do Onipotente, assim como os pintinhos estão debaixo das asas, guardado pela sua mãe galinha, protegido do mal. Você também está assim. Foi por isso que Deus trouxe este sonho, para que fosse interpretado por José na época dele, mas interpretado por nós para a nossa época, que Jesus Cristo ia morrer, o pão da vida, ia dar a sua própria vida por nós, injustamente. E o copeiro, que é a melhor parte que eu quero ser, pegou, foi liberto, depois de 3 dias, se apresentou para o rei, com uma videira verdadeira, pegou a uva, espremeu a uva e deu no copo do rei. Jesus foi exprimido, o sangue dele foi exprimido, saiu da sua carne o sangue, o vinho, a uva, para que eu e você participasse da nova aliança, para que eu e você pudéssemos gozar hoje aqui, com glórias e os aleluias e os mistérios da nossa vida, a presença do rei. Só que tem uma coisa que José pediu, e que ele falou para o copeiro: lembra-te de mim, lembra-te de mim, quando tu estiveres na presença do rei, fala bem de mim, fala bem do meu respeito, porque eu estou aqui, neste lugar, nesta casa, nesta prisão, e fui preso injustamente, fui tirado da casa do meu pai, sem motivo algum. Lembra-te de mim. E aquele copeiro que representa Jesus Cristo, e que Jesus Cristo representa o copeiro, ele ao 3º dia ressuscitou. Passou um tempinho aqui, passeando, conversando com Pedro, com Maria, para que testificasse que ele ressuscitou. Pelo menos 500 pessoas ouviram na sua ascensão, na sua subida para o céu. Ali em Efésios capítulo 1, ele diz, o apóstolo Paulo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no princípio século, mas também no vindouro. Aleluia. E pôs, a melhor parte, recebe a igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Lembra-te de mim, Senhor. Fica de pé. Lembra-te de mim, Senhor. Eu estou preso nessa solidão. Eu entendo você, meu irmão, quando você chega aqui meio triste, que o pastor tem que suar aqui, o Espírito Santo ele tem que pedir reforço, para que o Espírito Santo de Deus possa penetrar no teu coração, para extrair de você uma melhor adoração. Sabe, irmão, nós que estamos aqui, que pagamos o preço, que oramos, que jejuamos, sabemos o quanto é gostoso sentir a presença de Deus. É mais pesado sobre nós a responsabilidade de servir e de levar aquilo que Deus nos entrega para servir a você. É por isso que muitas das vezes você sofre, por isso que você chega aqui entristecido, é por causa das prisões lá fora, porque você é queridinho de Jesus, porque você é filho de Deus, escolhido, separado. Deus não faz exceção. Você é perfeita, você é perfeito aos olhos de Deus, você é bonito aos olhos de Deus, você não tem defeito para Deus, você é inteiramente perfeita aos olhos de Deus, porque Ele te vê como Ele é. Ele não pode ver você indiferente. Lá fora as pessoas te veem indiferente. Por isso que muitas das vezes a gente fica preso à solidão, preso à acusação, preso pelo inimigo. Coisas que vêm na nossa vida e nos aprisiona, faz da gente escravo daquilo. Acusações, reconhecimento que você queria ter para satisfazer um pouquinho do seu ego, e também porque você tem direito de ser reconhecido. Dá honra a quem honra.
Da mesma maneira que você mede, você será medido. Se você mede que aquela pessoa ali é boa, que é caridosa, que é uma pessoa maravilhosa, se você mede a pastora como uma mulher de Deus, trata ela como mulher de Deus, você também vai ser tratado. Ainda que você esteja preso, Deus está trabalhando. Assim como José pediu para que aquele copeiro lembrasse, depois de 2 anos, ele lembrou, porque Deus incomodou a Faraó para que tivesse um sonho. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai incomodar todos aqueles que têm se levantado contra você, todas as acusações, todas as prisões, tudo aquilo que tem te afrontado, todas as dívidas, todo o peso da vergonha, da enfermidade. Ele vai lembrar de você e vai trazer a resposta, vai fazer com que você seja um vencedor. Jesus está sentado à direita de Deus. Ele se apresentou ao rei Faraó, e Deus o constituiu. Faraó constituiu ele como governador. Acima do meu trono, depois de mim você pode mandar. Jesus manda, Jesus desmanda. Jesus tem o poder, e você tem essa autoridade para exercer este poder. Feche os teus olhos. Eu vou orar. Você não vai fazer mais nada, porque eu, como profeta aqui, vou rogar por você, para que Deus possa lembrar de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ponho as minhas mãos como profeta, como homem de Deus, diante da tua presença, Pai, para que o Senhor venha lembrar de cada pedido que está escrito neste muro, que representa a nossa conquista, a nossa edificação, a nossa vida espiritual, Pai. Assim como o Senhor fez com que Faraó, Pai amado, tivesse incomodado naquele sonho que ele teve, e aí que o copeiro se lembrou que existia um homem preso. Senhor, lembra da tua igreja, pois ela está presa neste mundo, não para servir neste mundo, não como escravo, mas preso pela tua vontade, para que no dia certo possamos estar na presença do Rei, e para que possamos glorificar a ti como nosso Deus. Mas antes disso, Pai, lembra-te de cada pedido, lembra de cada situação, cada prova que o teu povo tem passado. Eu, como profeta, Deus, te peço, Pai, lembra de nós. Olha para nós como o Senhor lembrou de Ezequias, quando ele falou: lembra-te de mim, pois eu tenho andado na minha integridade diante de ti. Eu tenho andado na minha retidão, eu tenho destruído, tirado da tua presença, do teu povo, os ídolos. Pai, lembra-te de mim, assim como o Senhor lembrou dele, no mesmo instante, lembra da tua igreja, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Recebe esta palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.